Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca vem na tela. Começo de ano fica sempre aquela dúvida. Se começa bem, não dá para se empolgar tão cedo. Se começa mal, também não pode ficar tão irritado. No caso da Macaca, cabe a segunda opção. O empate com gols contra a Inter de Limeira na última rodada foi o primeiro ponto conquistado em 2 jogos. Mas a preocupação nem é tanto com o resultado, mas com o que o time vem apresentando. Falhas contra o Palmeiras na estreia e instabilidade contra o time de Limeira. Para a Fecim, os problemas com a Covid atrapalharam um começo melhor. Nós tivemos uns problemas aí na pré-temporada, mas agora é focar bastante, trabalhar mais forte para que no decorrer do tempo nosso time pegue um bom entrosamento, porque vários jogadores novos chegaram e as coisas vão encaixar e com certeza vai dar tudo certo. Ele acredita que ainda não é possível se tirar uma avaliação, já que a única derrota foi para o melhor time do Brasil no momento. Primeiro jogo é muito difícil, né? Pegamos o Palmeiras fora de casa, que logo vai disputar o Mundial aí. No segundo jogo fizemos 2 gols, foi muito positivo isso. E creio que o time vai evoluir bastante ainda. E amanhã já tem uma nova chance de reagir. O duelo é contra o Novo Horizontino no Majestoso às 7 da noite. Os dois têm 1 ponto na competição e buscam a mesma coisa. Fecim acredita que é o momento de começar a vencer. Um pouco de entrosamento faltou, mas isso aí nós vamos adquirir com o dia a dia, com o treino. E nesse próximo jogo pode ter certeza que nós vamos buscar esses 3 pontos. Bom, Júlio, ontem eu falei aqui do Thiago Lopes, né? O Thiagão, por que não está sendo aproveitado, não está ficando nem no banco. A assessoria de imprensa entrou em contato com o Antônio Lupi e passou a informação de que ele ainda não está pronto, né? Fisicamente não está pronto. Então, por isso é que não está ficando no banco de reservas. Então, retiro aquilo que eu disse do Gilson Kleiner, porque eu tinha recebido a informação, até porque a Ponte não tinha se manifestado, de que era uma opção do Gilson Kleiner em não levar nem para o banco de reservas o Thiago Lopes. Mas a informação verdadeira não é essa, né, ô Júlio? Batista, até a primeira informação que nós recebemos também era que o Thiago Lopes não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras também por uma questão técnica, né? Outros jogadores estavam à frente dele, inclusive tem sido esse o pesadelo da Ponte, né? Apesar de ser um elenco com uma quantidade boa de zagueiros, nenhum dos zagueiros ainda está na condição física que a Ponte entende como é ideal. Talvez o Fábio Sanches seja o jogador numa condição melhor, mas o Fabrício ainda buscando atingir o seu peso ideal, a sua condição física certa. O Dedé ficou muito tempo sem jogar, o Léo Santos também teve uma lesão grave, um período sem jogar. Então são opções que a Ponte tem trabalhado, mas jogadores que ainda não estão no seu 100% do condicionamento. E isso o Kleiner vai precisar lidar, principalmente nesse começo de competição, inclusive o Thiago Lopes, né? Agora a gente coloca o Thiago Lopes nesse bolo aí de jogadores que ainda não estão 100%, mas que a Ponte pretende usar ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, Batistão. Bom, Gleger, o técnico Gilson Kleiner vai ter novamente que mexer no time, né? Porque o Moisés Ribeiro saiu com uma lesão, não sabemos qual é a condição dele. O Dedé saiu também puxando a perna, acredito que nem terá condições de atuar. Já não estava pronto. Atuou, foi muito mal, fez um pênalti, foi o responsável direto pelo segundo gol da Inter. Então, mesmo que ele esteja em condições físicas para jogar, tem a impressão de que não vai ser dessa vez aí que o Gilson Kleiner vai colocá-lo não, hein? Exatamente. Problemas na escalação, né, Batista? Você vê que a Ponte precisa arrumar um zagueiro ali para jogar ao lado do Fábio Sanches, né? Eu não tenho gostado do Fabrício. Tá lento, tá fora de forma. A gente tem informação aí do que o Thiago Lopes, teve problemas físicos na pré-temporada. Então, o Gilson tem que... O André Luiz a gente viu que não tem condição, né? Em duas oportunidades. Na última, inclusive, ele entrou e depois foi substituído. E deveria ter sido substituído no intervalo, porque ele entrou com 1 minuto de jogo e já tomou cartão amarelo. Então ele precisa organizar esse meio de campo, né? Na frente a gente sabe que tem o Luca, né? As coisas estão caminhando, está começando a clarear no sistema de ataque. Mas o meio de campo e o miolo de zaga da Ponte tem problemas, né? As duas laterais também
né? Eu acho que para esse jogo é mais no coração, é mais na vontade. A gente sabe que precisa vencer o jogo, né, CH? Estávamos fazendo uma analogia lá agora na rádio. sobre a questão da tabela. É importantíssima a vitória nessa partida, né? Então, olha, tem problemas de escalação, ok, mas o Gilson é um cara que conhece aí a grande maioria do elenco, participou ativamente das contratações, participou da pré-temporada, né? Tem um cara que trabalha na sua comissão, que é o preparador físico, que é muito bom, né? Bom profissional. Então, essa montagem do time para esse próximo jogo precisa ser muito detalhista, porque o jogo é importante e nesses dois setores, defesa e meio de campo, a Ponte está cheio de problemas. Eu jogaria com o Thiago e Fábio Sanches na zaga. O Thiago com Covid, já sarou da Covid. Ele fora de forma é melhor do que o Dedé e o Fabrício. Tem que, o Gilson Kleina não pode ter localetite de novo. Pelo amor de Deus. Ficar insistindo 5, 6, 7 partidas com jogadores que não viram. Deixa primeiro Matheus Jesus, Wesley, Dedé, o Fabrício. Tem que entrar em forma primeiro. Daí põe para jogar, né? É melhor jogar com o garoto. Eu sei que ele não vai fazer isso, mas é o que eu faria desde o primeiro jogo. Até expondo o jogo. O André Luiz, por exemplo, Batista, não tem condição de jogo. Ele está fora de forma. E quando o ano passado ele estava em forma, ele já era muito questionado. Então eu sei que as dificuldades são muito grandes. O Novo Horizontino vai para a sua 4ª partida no campeonato. Tem 1 ponto só. Se a Ponte vencer, é um ótimo resultado. E ela tem a obrigação de vencer. Ô Batista, você sabia que estatisticamente, na rodada 2, o Fecim e o Luca foram eleitos, estão na seleção do campeonato da 2ª rodada do Paulistão? Isso é ótimo. Eu fiquei surpreso com essa informação, porque a Ponte jogou mal pra caramba, mas estatisticamente esses dois foram bem. E o Fecim é um jogador mais agudo, mais ofensivo. Eu não entendo a mentalidade dos treinadores, né? Esse negócio de futebol de recomposição. Abre mão de um cara lá na frente para fazer gol e exige que ele esteja toda hora marcando aqui atrás. Não é o Gilson Kleina que faz isso, todo treinador faz isso. Fica gritando com os atacantes para poder voltar. Eu, se eu fosse treinador, não faria isso. Se tem um cara que tem habilidade, que tem condição de fazer gol, como é o caso do Fecim, fala, ó, Fecim, você vai jogar aqui do meio campo para frente, entendeu? É mais fácil se arrumar a gente para marcar lá do que o cara que tem a qualidade, que sabe fazer gol. Daqui a pouco vou mostrar aqui, Van Quaresma deixou definitivamente a Ponte Preta e foi apresentado no Corinthians. Mas antes eu quero falar com você. Atenção, fevereiro imbatível Top Car. Preços arrasadores para você aproveitar os melhores produtos e serviços para o seu veículo. Ofereça o melhor em segurança para a sua família, aproveitando as oportunidades incríveis. Atenção para as ofertas, pneu aro 14 a partir de R$ 277,90. Pneu aro 16 a partir de R$ 327,90. Paguem até 10 vezes sem juros no cartão. Solicite o Sistema Leve Trás para mais comodidade. E mais, hein? Você tem uma picape ou um SUV? Confira as ofertas peso pesado que a Top Car preparou para este mês. Pneu aro 15 para sua picape ou SUV a partir de R$ 580. Pneu aro 16 a partir de R$ 630. A Top Car faz adaptação de veículos para PCD, para conforto de portadores de deficiência física e mobilidade reduzida. Agende o seu serviço grátis pelo 0800 942 7800 ou então pelo WhatsApp 11, o DDD 11 e o número 4003 7838. Fevereiro imbatível Top Car. Ivan Quaresma no Corinthians, veja aí.
Ivan Quaresma foi apresentado oficialmente no Corinthians nesta segunda-feira. O goleiro, que completa 25 anos na semana que vem, era titular da Ponte Preta desde 2018, quando a Aranha deixou o clube. Na Macaca, Ivan foi convocado para as seleções brasileiras de base, olímpica e principal. Agora deixa Campinas para disputar a titularidade no gol do Corinthians, tendo a chance de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Primeiramente, estou muito feliz, sinto muito realizado de ter a oportunidade, de estar vestindo essa camisa que é gigantesca, e eu espero poder ajudar tanto o Corinthians quanto meus companheiros. Com mais de 150 jogos pela Macaca, Ivan Quaresma entra para a lista dos 10 goleiros que mais jogaram pela Ponte, ranking que é liderado por Carlos, que também deixou Moisés Lucarelli para proteger o gol do Timão. Nas redes sociais, Ivan Quaresma se despediu do torcedor ponte pretano, agradecendo a Macaca pela oportunidade e pelos quase 10 anos vividos no clube. Hoje esse ciclo se encerra, mas leva em meu coração boas lembranças e muita gratidão por tudo que vivi e aprendi aqui. Obrigado, Ponte Preta. Isso, toque, defendeu Ivan Quaresma. Tem a telinha aí, Carlos, da despedida. Carlos Giacomelli, que comanda esse programa. Tá aí, ó, o texto do Ivan Quaresma no Instagram, né? Instagram. Ele a hashtag gratidão, coloca ali, ó. O Ivan Quaresma, eu torço para esse cara. Ele é um cara sensacional, além de ser competente na profissão que escolheu, mas é um ser humano da melhor qualidade, um imenso coração. Aqui a nossa torcida, que Deus te ilumine e que dê a você toda a sorte, a competência que você merece, Ivan Quaresma. E o Gleger passou por isso, né, o Gleger? Saiu de Campinas e foi jogar no Corinthians, né? Exatamente, a mesma situação. E assim, também torço, né, Batista? Baita de um profissional, um cara batalhador, uma pessoa maravilhosa, humilde pra caramba. A gente fica aqui na esperança de que ele possa galgar coisas enormes. Até pelo lado, claro, financeiro a gente sabe que vai dar uma arrumada na vida, mas o profissionalismo, né? O cara como profissional, o crescimento do Ivan. Pô, esse cara, nos dias de hoje, conseguiu chegar na seleção brasileira principal jogando pelo time do interior. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Então ele merece realmente esse momento. A expectativa, e olha, Batista, tem possibilidade de ele aparecer aí contra o Santos, hein? Porque o Cássio está com Covid, né? E ele acabou de ser contratado. Não sei, o critério pode ser, claro que a gente está torcendo aqui para que ele jogue, né? Mas a gente sabe que é diferente os critérios. E pode ser que eles calmem um pouquinho, chegou agora, né? Se familiariza aí. Mas tem essa possibilidade, sim. Seria bom, né, CH? Não, eu vou torcer pra caramba pra isso acontecer. Porque ele merece realmente. E é craque. E o Corinthians fez um negócio da China, cara. O Corinthians, ele contratou, pode me corrigir, você que entende de goleiro. Ele contratou o substituto do Cássio. O Ivan vai ser o Cássio do futuro. Tenho certeza disso. Profissional correto, merece tudo que está acontecendo com ele. Sorte, Ivan. Aliás, você nem precisa. É só continuar tendo juízo. O Ivan Quaresma estreou num clássico. Ele estreou pela Ponte Preta no time profissional da Macaca, num jogo contra o Corinthians. Ele pegou um pênalti do Jadson. Olha só o começo. Só isso. Há uma coincidência aí, hein? Ele estreou pela Ponte num clássico contra o Corinthians, pegou um pênalti, pode estrear agora jogando pelo Corinthians num clássico contra o Santos. Tem a possibilidade. Então, tomara que dê tudo certo aí pro Ivan, porque ele é um cara realmente sensacional.